Pessoal, vou começar fazendo esse vídeo. Não vou colocar todo o capítulo 5 nesse vídeo, senão fica muito extenso. Vou quebrar ele em 4 partes ou mais partes, se for necessário. E aí eu vou liberando pelo menos um vídeo por dia para vocês. Esse primeiro tópico do capítulo 5, ele vai calcular a similaridade entre usuários de Twitter. Então, a primeira coisa que ele faz é usar as bibliotecas Quantida e a biblioteca Read Text, certo? Aí o que ele vai fazer? Ele vai importar, que eu vou deixar esse comentário aqui, importar tweets que estão no diretório do tutorial. Esse diretório, quando você instalou a biblioteca Quantida, esse diretório foi instalado também. E lá nesse diretório existe um arquivo chamado twitter.json. É uma extensão JSON, JSON. Então, ele vai pegar tweets desse arquivo twitter.json, tá certo? Então, para você pegar esses tweets que já estão, eu vou usar a função readText. Aí o primeiro argumento da função tem que ser o caminho onde está esse arquivo. No meu caso, vai estar em documentos /r /quantida tutorials.quantida.io -master /content /data. E vai estar nesse caminho, e aí você coloca, e nesse diretório data vai ter o arquivo twitter.json, certo? Eu vou quebrar aqui, assim, e eu vou atribuir, ele vai ler, né, esse arquivo com essa função readText. Eu vou fazer uma atribuição, ou seja, essa leitura vai ter como que eu posso dizer, um objeto que vai receber essa leitura, que eu vou chamar de dat.twitter, tá certo? Então, aí eu vou rodar essa linha. Aí, se vocês olharem aqui, apareceu um erro, né? Esse erro aqui é porque você tem que passar um parâmetro, nesse caso do arquivo .json, porque você tem que especificar que é um tweet,
são tweets. Então você tem que colocar source igual, entre aspas, você tem que colocar Twitter. Para dizer, para especificar que é um ponto JSON, mas são tweets. Então se você fizer isso, ele deu de novo erro, não era para ter dado erro. Talvez eu não esteja gostando dessa quebra de linhas aqui. Agora foi. Não estava gostando dessa quebra de linhas que eu fiz. Bom, uma vez, então eu li esses tweets. Aqui ele mostra que são 7.504 observações, ou seja, 7.504 tweets e 44 variáveis, né? Ou seja, cada tweet tem 44 variáveis. Aí eu vou definir, aí a próxima coisa que a gente vai fazer é construir o corpus. Aí eu vou definir uma variável corp underline tweets. E aí essa variável recebe a função corpus aplicada no dat Twitter. Beleza, aí criei o corpus. Aí na sequência você constrói a matriz de features, a DFM. Então, construindo uma matriz DFM, né? Document Feature Matrix. Aqui é importante, eu vou colocar aqui, ó, que não precisa tokenizar. Por que eu estou colocando isso? Porque a gente sempre fazia da seguinte forma: para construir a matriz usando a função DFM, você primeiro construía o corpus, depois construía a partir do corpus, fazia a tokenização, né? Usava a função tokens aplicada ao corpus, para depois obter a matriz DFM. Mas você pode fazer direto, a partir do corpus, construir a DFM. Não precisa usar a função tokens. Tá certo? Então, vou definir uma variável dfmat tweets e vou atribuir a essa variável, vou aplicar a função DFM ao corpus que eu acabei de criar, corp underline tweets, e eu vou fazer uma série de remoções, né? Ele remove um monte de coisas. Então eu vou usar o parâmetro remove punct para remover as pontuações. Eu vou colocar como true, passar true. Ele remove também endereços, então ele usa esse parâmetro remove underline URL, passar como true, e ele usa também esse outro parâmetro aqui, ele passa como true, que é remove underline symbols.
true também. E ele remove também uma série de outras coisas aqui que ele vai colocar, ele vai remover. A gente vai escrever todos os elementos nesse vetor, que a gente usa a função C para criar um vetor de várias coisas aqui. Então, a primeira coisa que ele quer remover é qualquer coisa que apareça com uma extensão .tt, né? .tt, até onde eu sei, significa o domínio de endereços de Trinidad e Tobago. Eu não sei porque que ele usa isso. Talvez nesse arquivo exista esses arquivos de Trinidad e Tobago, esses endereços de Trinidad e Tobago. Aí outro endereço são do Reino Unido, que é .uk. Qualquer coisa que tenha .uk, ele também nós vamos remover. Ele vai remover também .com. Vai remover RT, que no caso RT é o símbolo, é a abreviação para retweet. Então tudo que tiver esse RT ele remove, que aparecer RT ele vai remover todas as hashtags, e vai também remover nomes de usuários, né, que começam com arroba. Bom, aqui eu vou fazer de um jeito um pouco diferente que está no código do tutorial. Primeiro eu vou fazer essa linha. Daqui a pouco eu explico do jeito que ele faz. O resultado é o mesmo, mas a maneira de escrever o código é diferente. Então eu vou primeiro fazer isso, então criar essa matriz, removendo todas essas coisas que eu estou destacando aí, pontuação, endereços, símbolos e todos esse conjunto de coisas aí que está no vetor. Vou remover tudo isso e na sequência eu vou continuar ainda com essa variável tweets. Ela vai receber, né? Ela vai receber uma nova, vou remover, né? Vou usar uma função para remover, df remove. Vou remover as stop words. Então eu preciso escrever então a função, e tem a função que é df underline remove. Eu tenho que colocar o primeiro argumento, a matriz que eu vou fazer a remoção, que é a dfmat tweets. Dfmat tweets. E eu vou remover as stop words. No caso aqui são stop words em inglês, porque esse arquivo são tweets em inglês. Tá. Então vou rodar isso aqui. Beleza. Do jeito que ele faz, eu vou colocar aqui, ó, ele usa ele faz de um jeito diferente, eu vou explicar daqui a pouco. Deixa eu só escrever aqui, usando o operador pipe, que é esse operador aqui, ó, porcentagem maior porcentagem. Então você pode escrever essas duas linhas de código, você pode escrever
através de uma única linha, né? Então, como que você faz isso? Você escreve, você vem aqui, escreve essa linha, vou copiar essa linha aqui, só que você escreve assim, ó, você escreve o nome do objeto que você quer alterar, que você quer aplicar as funções. No caso, o objeto que eu quero aplicar as funções é o corp tweets. Aí você vem e escreve o operador pipe. O operador pipe vai indicar que ele está falando sobre o corp tweets, sobre o objeto corp tweets, eu vou aplicar a função DFM. Como eu já falei qual objeto eu quero aplicar a função, eu não preciso escrever como eu escrevia aqui, ó, como está explícito aqui. Primeiro argumento aqui do DFM é o objeto que você quer realizar a operação. Aqui, desse jeito, usando o operador pipe, você não precisa escrever. Você só passa os parâmetros que você quer fazer as remoções aqui, no caso. Então você mantém as remoções, só que você não escreve não precisa escrever o objeto que vai ser realizada a operação DFM. Você escreve assim. E aí na sequência, então o que ele vai entender? Ele vai pegar corp tweets, vai aplicar a função DFM, removendo essas coisas todas, e depois eu posso, na sequência aqui, como eu estou fazendo, estou fazendo de novo, usando o operador pipe, para depois que ele realizar essa primeira operação, ele realizar essa daqui, a DFM remove. Então vou escrever aqui DFM underline remove, que é a outra função, e aí eu só passo o parâmetro, novamente, eu não preciso escrever qual o objeto que é para realizar, que ele já sabe que vai ser o resultado do que já foi feito anteriormente. E aqui eu só passo o parâmetro stop words aqui em inglês. Eu não vou rodar essa linha porque eu já fiz aqui, né? Já escrevi o código aqui com essas duas linhas, mas você pode escrever dessa forma. Pode escrever assim, que ele vai rodar também.